No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatores ambientais que podem ocasionar tristeza. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para que você possa sempre receber uma notificação que um vídeo novo for postado no nosso canal. Fator ambiental número 1 que pode ocasionar tristeza: excesso de elemento metal. Quando nós temos um espaço onde neste espaço existe um excesso de elemento metal, uma das consequências possíveis é justamente a tristeza. Dentro da teoria chinesa dos 5 elementos, existem 5 elementos na natureza: elemento madeira, elemento fogo, elemento terra, elemento metal e elemento água. Para que um ambiente seja considerado equilibrado e harmônico, é necessário que existam esses 5 elementos em equilíbrio dentro desses espaços. Não é desejável que exista uma escassez ou um excesso de determinado elemento dentro de um espaço. Tanto a escassez como o excesso, eles geram consequências negativas dentro desses espaços. Um espaço com excesso de elemento metal, ele é um espaço que tem uma tendência a gerar sensações, e essas sensações vão alterar, elas podem a longo prazo alterar o padrão comportamental das pessoas. E o excesso de elemento metal, ele traz um excesso de racionalidade. Uma pessoa que está sempre no plano mental, nunca no plano emocional, traz um excesso de frieza para o espaço. E na nossa vida, nós devemos sempre buscar o equilíbrio desses elementos e nunca o excesso. Uma das consequências do excesso de elemento metal nos espaços é justamente a tristeza, a depressão, a melancolia. Fator ambiental número 2 que pode ocasionar tristeza: quando nós temos o excesso das cores branco, preto, cinza e azul dentro dos espaços. Existem áreas do conhecimento humano que visam estudar qual é a influência que as cores exercem sobre as pessoas. Numa cromoterapia, você pode utilizar determinadas cores para trabalhar determinados problemas das pessoas. E existem determinadas cores que, quando elas estão em excesso dentro de um espaço, elas podem gerar um padrão vibratório que pode ocasionar tristeza nas pessoas que estão vivendo cotidianamente a longo prazo dentro desses espaços. Essas cores são branco, preto, azul e cinza. Fator ambiental número 3 que pode ocasionar tristeza: excesso de contaminação eletromagnética. O excesso de contaminação eletromagnética, oriundo de torres de celular, redes de alta tensão, estações de rede elétrica, modems, roteadores, celulares, eles causam, quando estão em excesso, um desequilíbrio no nosso organismo. Uma das consequências do excesso de contaminação eletromagnética é justamente o desequilíbrio dos hormônios do sistema endócrino. Quando você tem um organismo que está em desequilíbrio, você tem uma tendência muito maior a ter sentimentos como tristeza, como depressão, como melancolia. Fator ambiental número 4 que pode ocasionar tristeza: influências cosmotelúricas. É muito comum, durante um estudo de uma consultoria, de um local, você encontrar como queixa nos clientes, no questionário enviado pelo cliente, a tristeza. A tristeza, ela pode ser consequência de uma cama que está localizada em cima de uma influência cosmotelúrica. Cada pessoa, cada organismo,
ele reage de uma forma diferente às influências externas que ele está recebendo. Tem pessoas que elas podem sentir essa influência muito rapidamente ou a médio e longo prazo. Isso vai depender de cada organismo e de outros fatores também que influenciam no equilíbrio ou no desequilíbrio desse organismo, no enfraquecimento ou no fortalecimento desse organismo. Uma pessoa que já esteja com o seu emocional fragilizado, que já esteja com o seu organismo fragilizado, se ela estiver dormindo em cima de uma determinada influência cosmotelúrica, ela pode começar a se sentir mais triste, começar a se sentir mais melancólica, mais depressiva. Isso pode ocorrer nestes casos. Fator ambiental número 5, que pode ocasionar tristeza. Energia de predecessores. Energia de predecessores é o padrão energético que foi moldado ao longo dos anos, décadas e séculos dentro de um espaço. Um local, ele pode ter energia de predecessor ou ele pode não ter. Essa energia de predecessor, ela pode ser desfavorável ou favorável. Essa energia de predecessor, ela pode ter um grau leve, mediano ou grave e até gravíssimo. No caso de um local que existe a ocorrência de uma energia de predecessor, no caso de um imóvel onde um casal brigou muito, onde um casal teve muitas discussões e ocorreu uma separação. Essas discussões, elas geraram um sentimento de tristeza. Acredito eu que ninguém fique feliz ao ficar brigando, discutindo e com o término de uma relação. Esse padrão vibracional de tristeza, ele pode ficar impregnado dentro desse espaço. E vamos supor que este casal, ele vendeu o imóvel. Aí nós temos um casal novo que vai para este mesmo imóvel, neste local onde tem essa energia de predecessor, cuja característica principal é a tristeza. Com o passar do tempo, dependendo do grau de sensibilidade dos moradores, dos novos moradores do local, a pessoa pode começar a sentir tristeza. E de repente, esta pessoa não se sentia assim antes de mudar para esse local. De repente, a tristeza não é um padrão comportamental característico desta pessoa, mas ela começa a sentir tristeza, começa a se sentir triste, depressiva, melancólica e sem nenhum motivo ou razão aparente. Em alguns casos, pode se tratar de uma energia de predecessor que está atuando e moldando o padrão daquele ambiente de forma que as pessoas que estão ali, elas são afetadas por esse padrão. Lembrando que a tristeza, ela faz parte da vida. Nós vivemos numa realidade que é constituída pela oposição dos opostos. Nós só sabemos o que é alegria porque nós sabemos o que é tristeza. Nós só sabemos o que é tristeza porque nós já sentimos alegria. Então, você se sentir, em alguns momentos, em alguns dias, você se sentir triste, isso é completamente normal. Isso faz parte da vida. A questão, ela se torna preocupante quando este padrão de tristeza se torna diário, cotidiano, a longo prazo. Se você começa a se sentir triste todos os dias da sua vida, aí, neste caso, nós já vamos ter um desequilíbrio que, em alguns casos, pode sim estar sendo potencializado ou causado pelo ambiente. Estes são, então, os 5 fatores ambientais que podem ocasionar tristeza. Você já sabia da existência desses fatores? Comenta para mim para eu saber.